nesse lugar sentindo mal-estar, nós queremos profetizar: dor de cabeça, cesse agora; dor nos nervos, cesse agora; dor na junta, cesse agora; que o sangue seja tocado agora, em nome de Jesus; que cada órgão dos teus filhos sejam tocados agora. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, pessoas sendo curadas nesse lugar. Em nome de Jesus, aquele que entrou aqui, meu Pai, aflito, às vezes por causa de um amigo, por causa de um familiar, nós queremos profetizar em nome de Jesus a manifestação do Teu poder agora, a manifestação do Teu poder. Se tiver alguém aqui em nosso meio preocupado, meu Deus, muitas das vezes com parentes que estão enfrentando sérios problemas, Senhor, relacionados à enfermidade, que esta família receba a paz do Senhor, a visitação do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conflitos emocionais, espirituais, nós queremos declarar que em nome de Jesus, os teus filhos receberão, meu Pai, a organização emocional, em nome de Jesus. Assim como aquele Senhor, meu Pai, nesta tarde entrou aqui, meu Pai, falando acerca da sua casa, da sua família, acerca, meu Deus, da sua saúde. Nós queremos declarar sobre a vida do Cláudio agora a manifestação do Teu poder. Nós queremos declarar em nome de Jesus. Ele não colocou as plantas dos pés aqui em vão. Ele colocou as plantas dos pés aqui para receber a cura, para receber a visitação do Senhor na sua mente, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. Você crê em milagres, amém? Quem crê em milagres? A maioria não acredita. Quem crê em milagres? Diga: eu creio em milagres. Diga: eu creio em milagres. Diga: Deus é o meu refúgio. Diga: Deus está comigo. Diga: Ele é o meu refúgio. Diga: minha fortaleza. Quem é tua fortaleza? Diga: Jesus, nome sobre todo nome, é quem está comigo. Diga hoje, eu não entrei nesse lugar em vão. Diga hoje, Deus ativa. Diga hoje, Deus me ativa. Diga hoje. Eu quero que você olhe pelo menos para umas 3 pessoas e libere essas verdades sobre a vida dela hoje. Diga hoje, Deus te ativa. Diga para ela hoje, Deus te ativa. Diga para ela hoje, Deus está liberando algo inédito na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Ei! Você entrou aqui. Diga: você entrou aqui. E Deus muda a tua história. Diga para essa pessoa: Deus está mudando a tua história. Escreve para ela. Não fala assim, escreve essa data. Olha no relógio aí, que horas são? Fala bem alto, que horas são? Que horas são? 6h45. Girou uma chave na sua vida. 6h45. Girou uma chave. Ei, é o último domingo do mês de maio. Deus está girando uma chave. Deus girou uma chave.
Abre a mão. Abre a mão aí. Se Deus girou a chave, aonde que a chave tem que estar? Aonde? Tome posse. Tome posse. Tome posse. A chave está em suas mãos. A chave está em suas mãos. Você pode adorar Ele agora. Você não precisa de um grupo de ministério para adorar Ele. Então levante suas vozes. Adore Ele. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Pode se assentar, amém? Sejam todos bem-vindos à Igreja Voe. Nós estamos em uma série de mensagens chamada como? Chamada como? Talvez você não teve na primeira mensagem, e aí talvez você perdeu. Na primeira mensagem nós falamos sobre o poder do o que está acontecendo no meio da igreja, o que o diabo está fazendo com a liderança da igreja, com os irmãos da igreja. Ele tem destruído, desconectado. Não existe mais unidade, cada um tem uma visão, cada um pensa algo, cada um está vivendo motivado às suas emoções. A geração de hoje não consegue avançar em unidade, não consegue ser leal, não consegue ser compromissado a simples orientações simples, quanto mais o difícil. Criptonita é uma pedra que nós estamos dizendo que é o pecado. Nós sabemos que a criptonita, ela tem um efeito de sugar, de drenar toda a capacidade, toda a força do super-homem. Criptonita é um meteoro. A gente sabe que o super-homem, ele é muito forte. É um homem invencível, distante da criptonita, mas ele fica vulnerável. Ele é um homem normal, natural, e morre perto da criptonita. E a gente vê que os seres humanos, perto do pecado, são vulneráveis. O ser humano, quando deixa-se levar pelo pecado, ele fica vulnerável, ele
ele é como um fantoche nas mãos de Satanás. Ele não tem mais domínio próprio. Ele fica vulnerável a ações e a comportamentos que ele não quer, mas que ele pratica, a desejos que ele não quer, mas esses desejos fazem parte da sua vida. A gente olha para a geração a qual nós fazemos parte hoje, a qual eu e você fazemos parte hoje, e nós estamos vendo uma geração a cada dia mais doente. E nós falamos um pouco sobre identificar, a criptonita, identificando a criptonita na parte 2. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos da criptonita, os efeitos do pecado. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, ou um pouco mais, surgiu as primeiras mensagens relacionadas ao livro Criptonita, que eu tenho falado para vocês. É muito pouco aquilo que nós estamos compartilhando aqui. O livro é mais de 200 páginas. Então eu recomendo a você a comprar esse livro. E a gente, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, lá para 1980, eles entraram em um conflito onde estava complicado falar do pecado. E Deus levantou um homem e deu uma direção a ele relacionada a isso que nós estamos falando, sobre a criptonita, sobre o super-homem e a criptonita. E Deus começou a entregar a ele a insights e as chaves, que se tornou em um livro. E nós estamos falando nas nossas células que hoje as pessoas têm dificuldade com o pecado, porque hoje a palavra pecado, ela tem parado de se tornar algo real nas nossas vidas. E a gente está lidando com a palavra problema. É um problema hoje que eu tenho fumar, é um problema hoje que eu tenho se drogar, é um problema hoje, como que é? Os cigarros eletrônicos, é um pecado que você dá, é uma criptonita na sua vida. Uma mentira é um problema que eu carrego, é um distúrbio emocional relacionado aos conflitos. Não, é um pecado. Ou seja, é mais fácil lidar com o problema porque eu lanço ele debaixo do tapete. Agora quando eu falo, não, isso aqui é um pecado, aí o que acontece, Jair? Tem que se posicionar. Então nós identificamos, nós falamos um pouco na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre os efeitos. Quando a gente olha para nós hoje, a Bíblia fala que Deus nos deu todo o poder. A Bíblia fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 1, 3 e o versículo 4. Todas as bênçãos já é nossa, antes mesmo desse mundo existir, Deus nos entregou. Eu iniciei falando hoje sobre o refúgio no Salmo 46, aonde Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aonde a Bíblia afirma que Deus está conosco, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu, o invencível, está conosco. A Bíblia fala que nós temos poder para pisar serpente e escorpiões. Nós temos autoridade, sim ou não? Nós falamos um pouquinho da semana passada sobre o efeito da criptonita, do pecado na igreja de Coríntio. Uma igreja que nós falamos muito na ceia relacionado
para examinar uma igreja que estava ouvindo o pregadorzão da época chamado apóstolo Paulo, um homem que pregava e orientava a igreja, e ele teve que escrever 2 cartas por causa de um povo obstinado no pecado. A igreja de Corinto, uma igreja que continha a imoralidade sexual, a igreja que tinha divisões, a igreja que tinha vários pensamentos. Você sabe o que é o mais difícil? É que era uma igreja que ouvia as verdades e para elas normal. Vamos supor que esse copo aqui, ele fosse verde, uma criptonita. É por isso que vocês vão ver essas luzes mudar só na última mensagem, que vai ser domingo que vem. Porque nós estamos sobre os efeitos da criptonita ainda. Mas nós vamos vencer ela, amém? Nós vamos vencer ela, amém? Não tem nenhum aqui nesse auditório que não cometeu pecado. Não tem nenhum aqui, eu sou o primeiro de vocês. Não existe. E essa noite é noite de nós abrir mão. Essa noite é noite de nós sairmos dessa cadeira aí e vir para frente na hora do apelo e se humilhar na presença de Deus. E eu quero fazer isso. Eu quero ser o primeiro. A igreja primitiva não mudou nada, só trouxe problema. Não, a igreja primitiva caminhou no poder. A igreja de Corinto, só B.O. E a igreja primitiva, a Bíblia fala que eles transformavam o mundo. Por quê, Fabiano? Porque o que eles receberam de Deus, o que a palavra de Pedro lá em Atos 2 fez, mudou eles por dentro, não de uma forma exterior. As pessoas sabem do que tem que fazer, do que tem que mudar. Elas só não mudam. Ô Jair, você não dá mais um retorno lá para mim, não? Retorno. As pessoas só não mudam. Por que será que é tão difícil mudar, renunciar, se afastar do mau caminho? Por que é tão difícil tomar uma decisão de renúncia hoje? Quando a gente olha para Números 22, a gente vai ver o profeta Balaão sendo chamado por Balaque para profetizar contra Israel. Amém, Jair? E Balaão vai profetizar. Mas Deus tinha falado para ele não fazer isso. Ele era um homem orientado por Deus, guiado por Deus. Ele era um homem que tinha autoridade no profético. Ele era um homem que recebia orientações de Deus. Até que um dia Balaque se levanta na vida de Balaão e oferece algumas coisas para ele. E aquilo lá vai trazer um desejo, uma ganância, uma cobiça. Ele vai começar a desejar o que o rei Balaque estava oferecendo. E Balaão, ele até dá uma endurecida. Mas é nessa história que um burro vai falar com um homem. Por causa de uma criptonita. O efeito da criptonita. Um homem quer amaldiçoar o povo de Deus. E Deus vai usar o profeta que estava indo para amaldiçoar, para abençoar ainda mais. É nessa história.
em Números 22, que a gente vai encontrar um burro falante. Um burro que vai frear por 3 vezes, porque está vendo o anjo do Senhor. E o profeta não via. Não é o burro do Sherrick não, hein, gente. A gente olha para aquela realidade e de repente o burro está freando e o profeta desce o porrete no burro. Desce o porrete. Até que de repente vai ter um diálogo entre o burro, o Senhor e o profeta. A gente olha para essa história e fala: o que Deus deseja falar comigo nesses dias? O que Deus deseja falar comigo nessa noite? Talvez é algo que gera revolta. Talvez seja algo que vai agredir aquilo que você acredita. Talvez vai mexer na nossa vida em áreas que a gente não quer. Porque talvez eu não vou abordar o assunto que você está vivendo, mas o Espírito Santo já vai começar a falar com você de uma forma única. Qual que é o efeito do pecado hoje na sua vida? O que o pecado está causando hoje na sua vida? Criptonita. Onde você está hoje espiritualmente, ministerialmente? Quem é você hoje, intercessor, intercessora? Quem é você hoje? Quem é você hoje nessa noite? Hoje os crentes preferem ser amigos do mundo e inimigos de Deus, comete adultério espiritual e aos olhos de Deus estão praticando idolatria. A idolatria de hoje na igreja não são imagens ou altares, mas de rebeldia, arrogância, é movida pela cobiça e pelo desejo de ter o que é, do que ter o que dá prazer, satisfação, status, aceitação, riqueza, lucro, fama, reputação, poder, luxúria, muitas outras coisas, tudo por uma postura de auto-idolatria do tipo: eu preciso ter, eu quero ter muito, eu não abro mão, é bom para mim, se é bom para mim, não faz mal. A idolatria, que é desobediência consciente à vontade de Deus, é o que, Fabiano? Uma criptonita espiritual. É o meu pecado de estimação. Talvez você não é um adúltero. Talvez você não é uma pessoa que ama pornografia. Talvez você é uma pessoa que não acessa sites pornográficos. Talvez você não é um homem que olha para a mulher e tem desejo sexual por ela, só de olhar por ela. Talvez você não é uma mulher que tem desejos por homem. Talvez você não é uma mulher fuxiqueira que fala da vida dos outros e não sabe cuidar nem da sua. Talvez você não seja um homem bravo, arrogante, insubmisso. Mas talvez você tem uma área que não pode ser tocada. Talvez você não é capaz de ouvir uma verdade em amor, uma correção para a ativação da sua vida. Os efeitos da criptonita. Quem não ama a profecia? Quem não é apaixonado por uma palavra profética, uma palavra revelada do Senhor? Talvez todos vocês que estão aqui receberam uma palavra profética de Deus. Que Deus tem planos, tem ministérios, que você vai prosperar, que Deus está te dando estratégia,
que Deus vai alargar a sua tenda, que Deus vai te dar uma visão ampla. Talvez você recebeu palavras, mas eu estava ouvindo o pastor Danilo, e ele fala de uma história de um rapaz que se levantava e caía nas drogas, levantava e caía, levantava e caía, e cada vez que ele levantava e caía, ele fazia votos, ele fazia uma promessa para Deus. E chegou um momento, o pastor Danilo subiu para ministrar, e de repente ele está ministrando, e de repente ele olha para aquele jovem e vê um caixão, e ele fica lá, e de repente Deus fala para o Danilo, fala no final, procura ele, fala para ele que essa é a última oportunidade, porque ele faz promessa e não cumpriu nenhuma até hoje. No final, Danilo vai lá, procura ele. É muito bom ouvir profecia, mas existe hoje o juízo de Deus. Existe hoje acontecendo, você querendo essa realidade ou não. E o Danilo procura ele, fala, beleza e tal. Rapaz, Deus me mostrou você num caixão. E você fez várias promessas, né? Cada vez que você cair. Só que essa é a última. Ele ouviu aquela profecia, ele ficou revoltado, saiu da igreja, foi embora. Naquela época, Danilo estava na PIB de Marília, e aproximadamente 2.000 jovens se reuniam aos sábados. E ele sai. E naquela época, 2 jovens estavam cuidando dele, e ele ficou muito revoltado, e ele foi procurar uma igreja, e procurou uma igreja pequena. Chegou naquela igreja pequena, quem que estava lá? Uma irmã do coque. De repente estava lá aquela irmã. No final do culto, a irmã procura aquele jovem e vai falar para ele: você não quis ouvir da primeira vez, mas o Senhor fala para você, é a última oportunidade. Você fez promessas que nunca cumpriu, é a última oportunidade. O efeito da criptonita estava sobre a vida dele. Nós estamos falando do efeito do pecado. O que a droga faz? O que um vício faz? O que o orgulho faz? O que a cobiça faz? O que uma pessoa arrogante faz hoje? O que uma pessoa que não perdoa faz hoje? Ela está sobre o efeito do pecado, e ela não consegue nem ouvir no Deus por 2 vezes. E de repente aquele menino sai revoltado, não vou mais para a igreja nenhuma, sumiu. De repente ele desaparece, e por 4 dias, cadê fulano? Encontraram ele depois de 4 dias, como? Porque não quis mudar, não quis renunciar, não quis tomar uma atitude. Talvez você está aqui hoje, você conhece pessoas. É muito maravilhoso ouvir as profecias que nos levanta, mas deveria ser muito mais importante as profecias que nos corrigem, porque alinha o nosso destino, a nossa rota, a eternidade com o nosso Pai. O efeito do pecado na minha vida me desconecta do amor de Deus, e eu não consigo mais enxergar o amor de Deus nas pessoas.
Porque eu não olho para uma verdade em amor sendo construída no ambiente do meu pai, mas sim no ambiente da pessoa, do natural. Por quê? Eu já sou uma pessoa carnal. O pecado, ele não vai entrar na sua vida, Jair, de uma vez. É devagar. E alguns efeitos vai acontecer. A gente vê que a igreja de Corinto satisfazia os seus desejos carnais, negligenciando o que Deus lhe havia revelado. Estavam satisfazendo os seus apetites carnais, e ao fazer disso algo normal e aceitável, voluntariamente desobedeciam às instruções de Deus. Devido à idolatria deles, não estavam vivendo como poderosos embaixadores do céu. E devido à criptonita, muitos estavam fracos, doentes e morrendo prematuramente. Observe que tudo é uma questão de escolha. Deus disse para Caim: o pecado está à tua porta. Deus disse para quê? Para quem? O pecado estava onde? Queria consumir. Queria fazer o quê? Tocar nele. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve. Quem que deve dominar o pecado? A minha esposa, né? O meu pecado é a minha esposa? O meu pecado é a minha esposa? Eu vou prestar conta pela minha esposa? É o meu pecado, é a minha prestação de conta. Ei! É o meu posicionamento, é a minha posição diante de uma verdade que constrói o homem maduro, flexível e cheio do poder de Deus. É você, mulher. A gente vê que é tudo uma questão de escolha. Diga, é uma questão de escolha. Deus falou com Caim, sim ou não? O que ele fez? Diga nada. Absolutamente nada, a não ser matar. Quem que ele foi matar? Quem que ele foi matar? Ele foi matar a pessoa que ele amava. O que acontece hoje nos casamentos? Morte aonde? No relacionamento de amor. O que acontece hoje com os casais, aonde os efeitos do pecado estão? Por que existe tanto desequilíbrio emocional, sentimental no meio dos casais hoje? Porque é uma questão de escolha. A mulher tem um papel de... Qual que é o papel da mulher num casamento? O que o homem espera de uma mulher? Respeito. O que a mulher espera de um homem? Quem já leu o livro Amor e Respeito? O que vocês... A mulher espera o quê? Amor. Alguns falam aí dinheiro. E não é pouco não, é bastante, hein? Um cartão de crédito black, né? Sem limite, né, Jair? O homem só quer o respeito da mulher. A mulher só quer o amor de um homem. Meus queridos, é uma questão de escolha. O pecado nos deseja, quer nos escravizar, controlar a fim de se expressar em nós. Ele é um inimigo sedutor e poderoso, mas sempre é nossa escolha que define tudo, e qualquer um pode assumir o domínio, escolhendo não pecar. Dominamos o pecado através da obediência. Diga, eu domino o pecado através
uma palavra, não, de uma atitude. Diga obediência. Uma palavra, todo mundo sabe agora o que é. Obediência. Hein? Diga, eu conheço a palavra obediência. Agora responde para você, você pratica ela? Conhecer, os filhos sabem o que é obedecer? Sabe ou não? E eles obedecem? Essa semana nós estávamos ali no Tebeste, né, Lelê? Nós entramos lá no Tebeste e a Betina queria uma massa, né? De repente a Betina entra lá, tudo cheio de terra. Estava no parquinho, do parquinho nós fomos lá. E ela cheia de terra, a mãe dela falou, não mexe, não rela aí não. Vai. Né? Aí eu falei, Betina, vem pra cá, não rela aí não. Sai daí. Aí eu tirei ela, no que eu tirei ela, tava pra tudo quanto é lado. Peguei ela lá fora, dei um puxão na orelha dela. E ela ficou muito brava. E eu falei, Betina, é o seguinte, você não vai chupar massa hoje. Ela chorou até em casa. E eu falei para a mãe dela, amém, mãe? Né? Já ficou aquele clima muito abençoado lá no Tebeste. Vocês imaginam aquele clima abençoado, né? A Betina saiu revoltada daquele lugar. E o pai dela também. E a mãe também. Houve temperamentos diferentes lá dentro. Não houve, meu bem? Mas nós construímos algo no coração da Betina, que a desobediência vai impedir ela de acessar alguns desejos dela, alguns gostos dela, alguns sonhos dela. A tua desobediência vai bloquear aquilo que está à tua frente. Porque o efeito da rebeldia é distanciamento das promessas de Deus para a nossa vida. E você sabe o que é o pior? Alguns de nós estamos enxergando muito perto as promessas, mas nós estamos sob o efeito do pecado. Nós falamos na primeira mensagem que nem toda doença hoje é pecado, mas a sua maioria é pecado. Existem muitas enfermidades hoje que são espirituais. Existem muitas doenças emocionais hoje. Por causa do quê? Do pecado. E tem efeito. É muito triste. Mas a primeira família teve homicídio. É muito triste. Mas o primeiro casal, uma mulher, enfrentou a criptonita dela, que era o quê? O desejo dela. Ela cobiçou e desejou. Olha o que a criptonita, o pecado fez em Eva, Adão. Olha o efeito do pecado no primeiro casal. Eles foram expulsos do lugar da vida. Nenhum de nós que estamos aqui iríamos saber o que é a morte. Essa semana eu estava no velório da minha tia e a gente teve que lidar com a morte. Nós tivemos que lidar com a morte. Talvez você já teve que lidar com a morte de pessoas que você ama. Você sabe qual que é a pior realidade hoje? Não é lidar com a morte. A pior realidade hoje
é que talvez seu pai está vivo, você não tem relacionamento com ele. Talvez a sua mãe está viva, você não tem relacionamento com ela. Seus filhos estão vivos, você não tem relacionamento com ele. Isso que é morte. Isso é que o pecado faz na vida de um homem, de uma mulher e de um adolescente, de uma criança hoje. Bloqueia. Morte. Adão e Eva. Eva e Adão. O efeito do pecado tirou eles do jardim, aonde Deus todos os dias vinha e falava com eles. Falava. Agora nós vamos falar de um outro casal, aonde o vento veio, o Pentecoste veio, o Espírito Santo desceu em Atos 2. De repente, um casal decide vender a propriedade e levar parte do recurso para a igreja. Eles chegam para o pastor Pedro, o apóstolo Pedro: nós estamos aqui para devolver. Esse é o valor que você vendeu? Esse é o valor que eu vendi. Morto na hora, instantâneo. De repente vem a mulher, vim trazer o recurso. Este é o valor, este é o valor. Seu marido acabou de sair daqui. Já era. Por que é diferente? A gente vê uma igreja cheia do poder, mas morrendo pessoas que estavam ali. A igreja cheia do poder, e entrar em comum acordo. Vamos mentir para os nossos pastores. Ananias e Safira foram mortos na presença do apóstolo por contar uma mentira. Entrar em comunhão, o casal. Vamos mentir? Vamos. Vamos só dar um pouco? Vamos. Quem pediu o dinheiro para eles? Ninguém. A decisão deles foi do quê? Egoísta. Cobiçaram, desejaram. Se eles não vai lá levar nada, estava vivo. Estava tudo tranquilo e de boa. Mas foram negociar com Mamon. A Bíblia fala que não é para servir dois senhores. E o dinheiro entrou no coração desse casal. Mas será que alguém consegue obedecer a Deus e não ser dominado pelo pecado? É aí que a graça entra em cena. Ela não só nos salva e perdoa, como também nos capacita e nos fortalece para obedecer a Deus. Lá em Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A graça de Deus nos capacita a obedecer a Deus, a viver do modo que o agrada, a viver do modo que agrada a quem? A viver de modo que agrada a quem? Minha esposa, meu marido, meus filhos. Não, a viver de modo que agrada a quem? Deus, o meu Pai. É por isso que tem muitos casais hoje que não dá certo. Porque ele quer viver de um modo para agradar um ao outro, e aí quebra o cordão de 3 dobras. Aí entra o desejo. Aí entra os conflitos emocionais e espirituais dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família. Porque daí você vai servir a sua esposa e vai chegar em determinado momento que você não vai conseguir mais. E assim também o marido vai fazer algumas coisas em determinado momento, a esposa já não vai mais gostar. Por quê?
Você está amando ela de uma forma natural. E o nosso amor tem que ser baseada no Deus Pai. E é onde muitas das vezes, para um casal funcionar e viver uma aliança até que a morte separe, tem que fazer o quê? Viver esse relacionamento com Deus. Tem hora que você vai ter que falar algumas coisas, mulher, para o seu marido, que ele não vai gostar, mas é dentro de um amor verdadeiro, aonde Deus vai te orientar, te guiar. E assim também o marido com a sua esposa. Como viver, Fabiano, sem o efeito da criptonita, né? Como a gente vai viver então e não vai morrer, Fabiano? A graça, o favor de Deus através de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele venceu todos os pecados. Quando ele venceu naquela cruz, triunfou naquela cruz. Jesus triunfou naquela cruz. Ele é um vencedor. E quando eu tenho essa mentalidade, Jesus venceu o meu pecado, então, acorda, Fabiano, ei, acorda, se humilha, se arrependa, renuncia. É por isso que nós olhamos e as primeiras mensagens são: arrependei-vos porque o reino, arrependei-vos porque o reino. Essa mensagem parece que ela não tem mais efeito hoje nos nossos dias, porque hoje é pouco arrependimento e muito argumento. Nós se tornamos especialistas em argumentar a nossa vida de erro. Nós se tornamos especialistas em argumentar as nossas fraquezas. Nós estamos especialistas em dizer sobre os nossos vícios, sobre os nossos declínios. Nós estamos especialistas em argumento. Existe uma faculdade hoje sobre a argumentação. Aonde que é, Fabiano? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua. Aonde? Quem que é? É você andando. É uma faculdade diária. Porque é difícil falar: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. John Mark, ele fala assim: o Evangelho segundo Jesus, a graça não nos concede permissão para vivermos na carne, ela nos supre com o poder para vivermos no Espírito. Ou seja, a graça de Deus não é permissão para você pecar. A graça de Deus é a capacidade, vamos dizer junto, diga: a graça de Deus é a capacitação para mim cumprir o propósito dele. Amém? A graça é uma capacitação para você cumprir o propósito dele. Em qual vida? Diga: na minha. A graça dele é uma capacitação para você viver uma vida segundo ele. Você já fez uma pergunta para você mesmo responder: eu estou vivendo o propósito de Deus? Porque uma pessoa que está sobre os efeitos da criptonita, ou seja, do pecado, ela não vive o propósito de Deus, ela vive o propósito da carne dela, dos desejos dela, dos sonhos dela. Fabiano, por que é tão difícil hoje andar no Espírito? Por que, Fabiano? Porque eu decidi andar no meu orgulho, na minha cobiça, no meu prazer, na minha vontade. O pecado número 1 hoje se chama o quê? Trabalho. É o problema da geração, né? Hoje os coaches falam, muitos líderes falam hoje. O problema dessa geração é porque elas não conseguem associar o trabalho com o ministério. Elas não conseguem associar o trabalho com o reino e a justiça mais.
Por quê? O efeito do pecado suga minha força, minhas energias, porque eu estou dando tudo que eu tenho para trabalhar para mim. E o que sobra, e quando sobra para o Senhor, inverter os valores, sim ou não? Sim ou não? Mandei mensagem para uma pessoa essa semana. Falei, como é que está aí, rapaz? Não vai vir mais embora não, né? Quando as pessoas vão para outro país, elas mudam completamente. Ele falou, rapaz, ganha muito dinheiro. O problema é que eu estou trabalhando 17 horas por dia. Quantas horas por dia? Quantas horas por dia? Eu não tenho tempo para minha família. Eu falei, uau. Falei, cara, seria muito importante se as pessoas de hoje pensassem que nem você. Não tenho tempo para minha família. Não tenho tempo para fluir nos dons espirituais. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou com você em alguma área da sua vida? Deus falou com você acerca do teu ministério? A pergunta é: onde você se encontra hoje nessa profecia, nessa promessa? Tem um problema aí, não, esquece o problema. Tem um pecado aí, que tem que ser confessado. Tem que haver um arrependimento e uma correção na rota do teu destino, da tua caminhada. E conhecereis a verdade e a verdade, e conhecereis a verdade e a verdade, e conhecereis a verdade e a verdade. Eu conheço a verdade, eu conheço, hein? João profetizou. Conhecer sem prática é um adultério das verdades que eu ouvi. É adulterar a rota que tem para mim. É estar na contramão das verdades eternas. É ouvir o que Caim ouviu. Olha, o pecado está à porta. Domina ele, Caim. Domina ele, Caim. Muda a sua adoração, Caim. Muda a sua entrega, Caim. Muda a sua oferta, Caim. Não mudo, não quero. Eu vou matar o meu irmão. Eu assassino ele. Eu quebro a cara dele hoje. Eu arruino com o destino dele hoje. É isso que o diabo está fazendo na nossa vida, na nossa cidade. Porque o que o diabo quer fazer é desconectar um homem e uma mulher compromissado com os propósitos de Deus nessa cidade. O que nós estamos vindo e ouvindo é adultério. Não estou falando simplesmente de relacionamento sexual. Eu estou falando da tua vida espiritual. Eu estou falando do teu tempo que você não tem mais. Eu estou falando do teu tempo com a Bíblia, com a oração, com a palavra. Ei, o teu destino hoje é natural, é carnal, é humano demais. Nós não conseguimos pensar do que Deus tem para nossa cidade hoje, porque nós estamos cheios de nós e vazio dele. Eu não consigo relacionar minha vida, o meu trabalho, com o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo para os meus interesses. A nossa cidade está sobre os efeitos do pecado. Você ouve que um líder adulterou, você vai fofocar ou você vai orar? Quando você ouve que alguém caiu, o que você vai fazer? Você vai chorar, você vai se desesperar, você vai mergulhar de ponta cabeça. O que nós vamos fazer?
Uma pessoa que não está sobre o efeito da criptonita, mas está sobre a graça, ele vai comprar essa briga no mundo espiritual, ele vai se posicionar. É por isso que existe hoje muitos doentes, enfermos e outros que já morreram. Qual é o efeito do pecado hoje na sua vida? O que você sabe que tem que mandar embora da sua vida hoje, que você não mandou ainda? Quem é você? Uma super mulher de Deus, um super homem de Deus. A igreja hoje não caminha sobre o poder, porque ela sabe o que tem que fazer e não faz. Quer ver demônios caindo? Tire esse demônio dentro da sua vida. Quer ver os enfermos sendo curados? Tire essa enfermidade do seu coração. Se nós não mudarmos, a começar pelo pastor dessa igreja, nós não vamos ver nada mudado na nossa amada cidade. Nós temos que mudar. E é muito importante você sair daqui hoje revoltado com a maneira que você está vivendo. É muito importante você sair daqui hoje nervoso com essa vida medíocre, abaixo da média. Muda essa mente, tem uma metanoia, uma mudança. Começa a reconstruir tudo na sua vida. Começa do zero hoje, mas começa de novo. Muda radicalmente as suas decisões hoje. Vai ser difícil? Quem está falando que vai ser fácil? Fácil é continuar do jeito que nós estamos. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tudo é uma questão de coração. Ele desejava apaixonadamente fazer a vontade de Deus. Não é por acaso que não houve idolatria durante o seu reino. Ele encorajava apaixonadamente o povo a servir ao Senhor com todo o seu coração, a mente, a alma e o corpo. Ele não perdeu guerras em seu reino, se tornou muito próspero. E ele fez de seu filho seu sucessor, cujos resultados foram extraordinários. Davi é um grande exemplo a ponto de Deus mesmo chamá-lo de homem segundo o seu coração. A pessoa debaixo da lei não deseja apaixonadamente fazer a vontade de Deus. A seguinte declaração resume tudo isso: eu gostaria de, mas a palavra de Deus fala ao contrário. Balaão: eu queria profetizar, mas eu não posso. Você entende, Jair? Ele queria profetizar contra o povo de Deus. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas eu não posso. Porque Deus, olha, a loucura de um homem sobre os efeitos da cobiça. O rei falou: eu vou te dar o que é de melhor, cara. Profetiza. Não, vamos mudar de lugar. Muda de lugar. Vem pra cá, vou te mostrar só uma parte do povo. Profetiza, libera a maldição aí. Eu até quero, cara, mas eu não posso. Eu até quero. No final, Balaão entende: Deus decidiu abençoar esse povo. Deus decidiu te abençoar. Antes de você nascer, seus pais nem pensavam nesse homem bonito, nessa mulher bonita que você se tornou hoje. Mas Deus já sabia e sabe da capacidade que você tem. Eu quero afirmar que se eu e você se posicionarmos no poder do um, essa cidade vai viver sobre os efeitos da graça. A nossa cidade vai viver uma revolução do amor de Deus. A nossa cidade vai ser tocada pelo poder de Deus que opera em nós, em unidade. Deus decidiu abençoar a nossa cidade. Nós só precisamos se posicionar e mudar a história. Ei, talvez você não saiba de nada, talvez você não saiba como fazer. Você só tem que aprender o básico. Fabiano, qual que é o básico? Qual que é o básico, Fabiano?
me procurar e falar onde eu posso servir. Não tem ninguém hoje aqui e que está aqui que não tem oportunidade. Talvez não seja a sua oportunidade, mas talvez seja a oportunidade de Deus para a sua vida, porque essa cidade precisa daquilo que você carrega. Um dia você vai chegar diante de Deus e você, cadê os talentos que eu te entreguei? Não, eu enterrei, Senhor. O que você fez? Enterrei. Cadê os talentos? Não tem um aqui que não tem talento. Você sabe qual que é o problema dessa geração? Que o talento é para ela. E o talento não é para você. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Talvez olhe para uma pessoa que não seja parente seu, amigo seu. O talento que você carrega é para essa pessoa aí. O teu talento é para alguém. O teu talento é para alguém. O teu talento. Você que está assistindo aí, o que você carrega, o teu talento, os teus dons não é para você. É para a pessoa que está ao seu lado. É para o seu inimigo, é para aquele que você odeia. Talvez essa pessoa que você fala mal, o teu talento está errado. É para abençoar ela, não para odiar ela. Esse é o coração da idolatria. Colocar de lado o que Deus revela claramente a fim de satisfazer os desejos e anseios contrários aos caminhos dele. Se como Balaão continuarmos sempre em teimosia e desobediência, as consequências podem ser tão severas quanto a morte. Vemos que o fim da vida de Balaão foi o julgamento de Deus por não abandonar a idolatria. Veja o alerta que Deus faz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Aonde está o nosso ídolo hoje? Aonde está o nosso ídolo hoje? Aonde está a nossa idolatria hoje? Aonde? Pega essa mão, coloca aí bem no meio aí. Está aí dentro a idolatria. Está aí dentro. Mulheres que oraram: Senhor, me dá filho, me dá filho. Deus deu o filho e perdeu a filha. Homens que oraram: Senhor, me dá um trabalho, eu preciso de uma porta aberta. Deus abriu a porta e perdeu o filho e a filha. Homens que me procuram, mulheres que me procuram, falam: ora por mim, eu oro, abençoo. Deus abre, Deus cura, e a pessoa curada vai embora, renuncia tudo para viver a vida que escolheu. É aqui dentro a idolatria. É aqui dentro. É aqui dentro que mora a minha cobiça. É aqui dentro que mora o meu desejo. É aqui dentro. É aqui no meu coração. Se coloque de pé. Quais os efeitos hoje do pecado na sua vida? O efeito do pecado, da criptonita, é mortal. Hoje você e eu, nós só precisamos rasgar o nosso coração para Deus. Você só precisa rasgar o seu coração nessa noite. Você só precisa rasgar o seu coração nessa noite.
Você só precisa ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, e mudar a rota hoje com uma decisão. Você tem que se arrepender do caminho que você se encontra hoje. É você. É você. Eu não quero mais estar sob o efeito do pecado, Senhor. Me ajuda, me tira deste lugar. Eu estou aqui, Senhor. Meus queridos, eu quero fazer isso primeiro, porque quando a gente faz um apelo para as pessoas se encher, para receber uma oração por cura, às vezes nós temos nós somos muito ágeis quando o assunto é um bem para a minha vida. Mas o maior bem para a minha vida é se arrepender do caminho que eu me encontro hoje. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu já estou aqui. Eu sou o primeiro de vocês a se humilhar e a se arrepender na presença do Pai. A graça dele quer te tocar nessa noite. É só você ceder um pouquinho. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deixa ele agir hoje na sua vida. Deixa ele tocar hoje. Talvez você não é uma prostituta, um viciado, mas talvez você carrega uma cobiça aí dentro. Talvez você é avarento ou avarenta. Talvez você é uma pessoa rixosa, de confusão. Talvez você é uma pessoa que está magoada. Talvez você está ferida. Ei! Eu quero te convidar nessa noite a ser tocado pelo Espírito Santo na sua vida. Nós vamos nessa noite viver algo completamente diferente do Senhor. Nós vamos ser tocados por Ele nessa noite. O sangue de Jesus vai nos lavar nessa noite. Nós seremos purificados nessa noite. Ei, Deus vai nos tocar com o seu poder nessa noite. Deus vai nos libertar de nós mesmos hoje. Ei! Deixa Ele acessar o seu coração. Senhor, tira de mim a avareza, a cobiça. Tira de mim o orgulho, a vaidade, a ganância. Tira de mim, Senhor, a soberba, a mentira. Meu Deus, elimina da minha vida, meu Pai, a imoralidade sexual, a perversidade, o ódio, a raiva. Senhor, eu fui provocado a odiar, Senhor, mas eu quero me entregar ao Teu amor nessa noite. O Teu amor incondicional, Senhor, me toca. Eu me arrependo da minha vaidade, do meu orgulho, da minha lascívia. Eu me arrependo, Senhor, da minha maneira de viver de uma forma ingrata, murmuradora, questionadora. Senhor, me liberta, Senhor. Essa idolatria, Senhor, tira, Senhor, eu te dou livre acesso, Senhor. Purifica-me, Senhor. Lava minha mente, o meu coração. Me liberta dos meus interesses nessa noite. Eu quero ser um homem liberto. Eu quero ser uma mulher liberta. Jesus, me socorre na minha fraqueza. Senhor, eu quero aprender a dominar e andar sobre o domínio próprio. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite, Espírito Santo. Nos ajuda nessa noite, Espírito Santo. O arrependimento é obrigatório para alguém se tornar um filho que agrada a Deus. Sei. É necessário o arrependimento nessa noite. É necessário, porque o arrependimento vai trazer a unção do Senhor sobre a sua vida. Ei, vai te trazer um poder, vai te gerar uma ação sobrenatural. Deus quer encher a tua vida nessa noite. Dê liberdade para Ele. Dê liberdade para Ele. Dê liberdade para Ele. Ninguém vai entender o que você
você vai receber de Deus nessa noite, mas ninguém precisa entender, é só você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar em ação. Deixa o Espírito Santo entrar em ação na sua vida. Um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Um coração quebrantado e contrito, ei, Deus não rejeitará.